Isso é muito bom. Nós estamos aí com um grupo grande já nessa hora, na busca pela palavra de Deus. E eu vou pedir para você, eu vejo que alguns na hora da lição estão ali com caneta e papel, eu também tenho aqui um lápis, uma caneta, vou anotando a liçãozinha aqui também, né? Bíblia, e eu vejo aí, isso é muito bom. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém num culto anotando, tomando nota do que se está pregando. Isso mostra ser um bom aluno na caminhada da vida, porque quando você anota, você está dizendo que a sua mente não crava tudo de fato, embora aqui é uma mensagem que fica também aí no YouTube, embora não sei por quanto tempo fica à disposição, você pode encaminhar para alguém, mas eu iria pedir para você anotar para você, anotar na sua própria Bíblia, anotar em um lugarzinho separado, porque nós vamos avançar hoje em alguns versos bíblicos dentro de uma proposta. Na verdade, vamos estudar em torno de uma única palavra, muitos versos da Bíblia, e isso aqui é muito especial. Eu vou dizer que a mensagem dessa manhã, nós vamos estar com vocês, já o pastor já falou, hoje e amanhã e até sexta-feira, tentar trazer uma mensagem que vai numa caminhada, né, numa caminhada lógica aí para princípios que definem a Sala 57 também, né? Estamos aí orando pelo alto clamor e o nome da próxima vigília já é essa também. Mas hoje nós vamos caminhar numa direção que eu posso dizer que a mensagem ela é preventiva e redentiva. O que seria isso? Ela previne aqueles que estão na caminhada de perderem o caminho. E elas redimem aqueles que estão à beira do caminho, mas não estão dentro plenamente. Ok? Então é preventiva e redentiva. Eu estava agora na madrugada, antes da sala abrir. Coloquei meu despertador para 4 da manhã. Ontem fomos dormir 8h30 da manhã. Para a gente ter condições de orar na madrugada antes da sala. E eu estava ali gastando um tempo em oração, pedindo a Deus pela vida dos nossos irmãos. Eu digo nossos irmãos assim, todos da sala são nossos irmãos. Pedindo a Deus pela vida dos nossos membros regulares adventistas do sétimo dia, mas também pedindo a Deus pela vida dos nossos irmãos batistas, católicos, metodistas, presbiterianos, assembleianos, que estão conosco aqui, e outros também, que não consigo agora citar, obviamente, todos que estão aqui. E fiquei pensando, meu Deus, quantos desses nossos irmãos estão nos acompanhando aqui, né? Indo conosco nessa carruagem para o céu. E então, por isso que eu digo, a mensagem ela vai nessa direção, preventiva e redentiva. Nós vamos começar com João, capítulo 18, onde Jesus está em uma entrevista com um homem chamado Pilatos. E é lindo ver aqui. Olha, vocês, eu não prego com a minha janela destacada para mim, viu? Eu prego pequenininho, olhando os demais, olhando os demais. Eu prego também com o meu celular aqui já, no YouTube, porque eu vou aqui acompanhando de vez em quando, pregando e olhando aqui os comentários, vendo aqui pessoas interagindo aqui. Já está chegando a 8.000, mais de 8.000 pessoas aqui no YouTube, e nós aqui com 1.000 pessoas aqui no Zoom, e a gente vai percebendo, conversando e interagindo. Jesus está com Pilatos em uma conversa, em uma entrevista, ele está sendo interrogado por Pilatos, e logo Pilatos faz uma pergunta. Na verdade, ele, então, verso 37, João 18, verso 37. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? E Jesus então respondeu, tu dizes que eu sou rei. Quando Jesus fala isso, ele não está negando, viu? Porque dá a ideia hoje que Jesus está, não, você que está dizendo, não. Para a cultura da época, aqui Jesus está reafirmando ou dizendo exatamente isso que você falou. Quando ele diz assim, tu dizes que eu sou. Então ele afirma, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Destaque essa palavra na mensagem dessa manhã, por favor. Já anota aí na sua Bíblia ou em algum papel do lado essa palavra, verdade. Então Jesus continua e diz assim, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
Irmãos, esse verso é muito especial, porque Jesus está dizendo agora que toda pessoa que é da verdade, mas como é que eu identifico alguém da verdade? Toda pessoa sincera, de coração. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos plenamente que o Senhor Jesus tem suas ovelhas em todas as denominações. Ou seja, há pessoas salvas em todas as igrejas da face da terra. Agora, existe um caminho que se opera para a vida dessas pessoas. Essa é uma crença clara que nós não somos exclusivistas como alguns imaginam. Nós não acreditamos que vamos para o céu sozinhos. Não, queridos. Nós vamos aprender isso um pouco mais essa semana. E nós entendemos que Deus, na sua infinita sabedoria, amor e bondade, na sua justiça, ele tem aquilo que nós chamamos de igreja invisível, invisível aos nossos olhos, porque nunca foi invisível aos olhos de Deus. Nós temos, então, agora pessoas salvas, fiéis a Deus, sinceras de coração, em todos os caminhos na face desse planeta. Agora, o que basta entendermos é o que Jesus afirma aqui, quando ele diz: todo aquele que é da verdade, ou todo aquele que é sincero, Rosiane e Valença, todo aquele vai ouvir a minha voz. Ou seja, então Jesus tem uma fala para todos os povos. Jesus tem uma voz a ser declarada, uma verdade, uma crença, uma distinção, uma pregação, uma mensagem a todo ser humano na face deste universo. Após, então, isso ser executado, fica definido, então, quem é da verdade e quem não é da verdade. Quem é de Jesus e quem não é de Jesus. Gosto muito do texto que está em Atos 17, verso 30, que diz assim: Deus não leva em conta o tempo da vossa ignorância. Isso é muito saudável de se ouvir, porque Deus não considera o tempo que a gente não conhece o caminho, não conhece a verdade. Mas no mesmo verso diz assim: mas diz a todos em todos os lugares que se arrependam e creiam no Evangelho. Então, existe um evangelho para se acreditar. E esse evangelho ele é puro, esse evangelho é pleno, ele é sólido, ele não é diluído no meio daquilo que nós podemos chamar de relativismo cristão ou dentro do cristianismo. Então, existem algumas fake news espirituais que nós precisamos desvendar na mensagem dessa manhã. Qual é uma delas? A fake news do universalismo. O universalismo prega, meus irmãos, que todos no final da caminhada vão chegar lá. Ou seja, Deus vai salvar todos. Isso é antibíblico. Isso não é verdade. Eu me recordo, pastor Wagner e pastores amigos, que assim que fui batizado, me surgiu, Deus implantou já no coração aquele desejo, né? Todo verdadeiro discípulo nasce no reino como missionário. E eu agora queria ensinar a Bíblia para alguém. Fui buscar, então, uma família de vizinhos para dar estudos bíblicos àquela família. E sem dizer de que religião eram, aquela família agora, então, depois de algum tempo estudando a Bíblia, eles trazem para mim aquilo que eles entendiam como uma verdade. No final, Deus vai salvar todas as pessoas. Isso é universalismo. Outro fake news espiritual, pluralismo. O que é o pluralismo, queridos? O pluralismo é a ideia de que todo caminho leva para Deus. Você já ouviu isso antes, em algum lugar? De que todo caminho leva para Deus? E agora, então, esse fake news ele vem para o mundo cristão da seguinte forma: não importa de maneira nenhuma a placa de igreja. Será que não importa mesmo? Será que, de fato, todo caminho leva a Deus? O pluralismo, tanto quanto o universalismo, não são bíblicos. E o pluralismo e o universalismo nos leva a entender e a crer, a viver uma espécie de relativismo espiritual dentro do cristianismo.
O que é o relativismo? Não há verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade, cada um segue do seu jeito. E o relativismo, queridos, ele vem de maneira grandiosa a tomar a consciência das pessoas. Quando pastores se levantam dizendo nós temos que reinterpretar a Bíblia. Há alguns dias, meses atrás, isso foi mídia, isso foi matéria forte em mídia. Nós temos que reinterpretar a Bíblia. Eu já fui, dentro da minha própria igreja, obviamente, igreja adventista, questionado por um membro da minha igreja, gente que trabalha com o governo, e diz assim, pastor, o senhor não deveria pregar isso desse jeito. Eu disse, mas por que, se o texto é bíblico? Ele disse, não se interpreta dessa forma. Tem que se interpretar isso de outra maneira, pastor, porque isso não é bíblico. E ele estava dizendo para mim que algo que a Bíblia está dizendo não é bíblico. Isso é o quê? Isso é um relativismo dentro do cristianismo, onde as pessoas agora acreditam naquilo que querem, seguem aquilo que querem, comem aquilo que querem, usam aquilo que querem, defendem aquilo que querem, pregam aquilo que querem, procuram uma igreja que não seja bíblica, mas que seja confortável ao seu modelo de vida. Então as pessoas procuram igrejas pelo tipo de música e não pelo tipo de Bíblia que elas têm. Pelo tipo do pastor, se o pastor é famoso, legal. Se o pastor não... Essa igreja ela é relevante na internet, essa igreja ela tem um louvor especial, e por aí vai. Isso é relativismo, queridos irmãos, queridos amigos, isso é relativismo. Quando eu digo que essa mensagem ela é preventiva, é para que meus irmãos adventistas do sétimo dia, eles estejam fundamentados na palavra de Deus. E quando eu digo que ela é redentiva, é para que meus irmãos, que são da verdade, eles tenham força, coragem para, nesse tempo que nós entendemos ser o final do tempo do fim, eles tomem posição ao lado daquilo que a Bíblia diz que é a verdade, e não que um pastor diga, A ou B falou. A revelação está aqui, queridos. Me recordo de estar lá na Bahia, enquanto teologando, e saí agora de frente de minha casa, havia ali uma padaria, e fui comprar um pão, e de repente sou abordado por um homem que coloca a sua mão no meu ombro e diz assim, Deus me mandou trazer uma revelação para você. Eu digo, óbvio, se é de Deus, por favor, não demore. E ele diz, você vai fazer uma viagem, e nessa viagem você vai morrer. E eu tirei a mão dele assim, com carinho do meu ombro, e disse, por favor, querido, essa revelação pode ser sua ou de qualquer outro, menos de Deus. Porque Deus não trabalha dessa maneira, meus irmãos. Existe uma atenção que está sendo tirada da Bíblia, a palavra viva de Deus, para a revelação humana, que na maioria das vezes é a palavra inventada pelo ser humano. A revelação está aqui, ó. Então eu não preciso de pastor para saber se eu devo casar ou não com aquela pessoa. Eu preciso da palavra. Claro que se pedir oração por um pastor, nenhum pecado existe nisso. Mas eu não tenho que ter a bênção pastoral para fazer uma viagem de férias. Eu não tenho que ter autorização de um pastor para comprar uma casa. Eu tenho que saber se Deus me orienta na palavra e ele me dá agora sabedoria no texto bíblico para viver uma vida liberta nele. Vocês estão me entendendo, sim ou não? É a verdade, é a palavra. E para esses últimos dias da história dessa terra, nunca foi tão forte o que nós chamamos de analfabetismo bíblico. O analfabetismo bíblico, irmãos, ele vem acompanhado com uma série de fake news espirituais que vão tomando a mente das pessoas. Eu citei algumas delas aqui. Olha uma fake news espiritual. Não estou em nenhuma igreja, mas estou com Deus. Que conversa é essa, meu pai? Quantos aqui já ouviram um negócio desse? Eu não estou em nenhuma igreja, mas eu tenho uma vida com Deus. Eu não estou falando de pandemia que exclui a pessoa de ir no culto, não. Eu estou falando da pessoa que agora bate a mão no peito e diz assim, ó, eu não preciso de nenhuma igreja.
Basta eu ter comunhão com Deus. Como é isso? Vamos para a Bíblia para ver se a Bíblia endossa. É isso. Isso é relativismo. Isso é teoria dos desigrejados. O que importa é minha fé. Gretchen também falou isso um tempo atrás aí na internet. O que importa é minha fé. E continuou dançando os Rebolation dela. Que coisa interessante é essa? O que importa é a minha vida com Deus. Deus quer meu coração e continua com promiscuidade. Não, irmãos, não é isso. Deus quer o coração, a mente, os olhos, a vida, os passos, a roupa, a família, o casamento. Deus quer tudo. Amém? Então, eu nessa manhã oro para que você entenda, você, irmão adventista do sétimo dia, entenda essa mensagem e firme os seus pés na caminhada bíblica. E você, querido amigo, irmão, meu irmão em Jesus Cristo, nós amamos você. Você só está aqui porque alguém que te ama te mandou um link, te colocou numa lista de transmissão e te falou, vem aqui, porque aqui tem bênção para a sua vida. Então, não sai daqui. E eu vou dizer mais para você, você só está aqui agora porque Jesus tem em você um coração sincero, um coração que ele pode dizer, nele a verdade, eu vou buscá-lo, eu vou investir nele. Porque ele diz em João capítulo 10, verso 14, eu tenho ovelhas que não são deste aprisco, a mim convém agregá-las. Elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Em nome de Jesus Cristo, hoje é um dia de decisão na sua vida, na sua caminhada. Então, quando Pilatos diz a Jesus, você é rei, ele diz, eu sou, e eu vim dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, queridos, nessa hora Pilatos faz a pergunta, e a pergunta de Pilatos é, o que é a verdade? Ah, meus irmãos, a pergunta de Pilatos nunca foi tão necessária como nos dias de agora, onde tudo se baseia no relativismo. Não importa que tipo de família você tenha, o que importa é a sua. Tem país aí até que já liberou relação sexual com os animais, porque considera o bicho uma família. Eu e o cachorro, uma família. Então a mídia diz assim, meu corpo, minhas regras. Isso é o quê? Relativismo. Meu corpo, minhas regras. Então você toma sopa pelo olho. Você toma chá pelo ouvido. Porque se o seu corpo é sua regra, você come por qualquer lugar que você quer comer. Não. Se o seu corpo fosse sua regra, você bebia café, você bebia refrigerante, você bebia suco pelo ouvido. Você não bebe suco pelo ouvido exatamente porque você tem um lugar específico para beber, a boca. Isso significa estrutura natural do ser humano. Se existe uma estrutura natural para a fisiologia humana, significa que Deus fez assim. E se Deus fez o ser humano com uma estrutura fisiológica natural, cai por terra, em nome de Jesus, a crença satânica de que o meu corpo é minha regra. Não, o meu corpo é a regra de Deus, porque eu sou de Deus pela criação, sou de Deus pela redenção em Jesus Cristo, e eu sou de Deus pela habitação do Espírito Santo no meu corpo. Então, meu corpo é de Jesus Cristo. Não é minha regra, é a regra da palavra para o meu corpo. E quem crê nisso, diz amém aí no YouTube que eu estou vendo. Pode falar que eu estou vendo. E eu estou vendo gente dizer até assim, eita glória. Amém, irmãos? Não é do meu jeito. Nunca foi do meu jeito. Não é do seu jeito. E nunca foi do seu jeito. Então, essa mídia, esse tempo, esse analfabetismo bíblico, onde as pessoas não estudam mais a Bíblia para ir para a igreja, onde elas não avaliam mais o sermão do pastor pela palavra, elas não são mais bereanas, elas apenas vão bebendo, comendo sermões. É os papas sermões consumistas, o analfabetismo bíblico. Aí o relativismo toma conta. Qualquer coisa que se fala, se acredita. Porque se gosta da figura do pastor, se gosta do ambiente da igreja, se gosta dele na rede social, então está tudo válido. Não!
em nome de Jesus Cristo. Vamos para a palavra. Quando Jesus diz, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, Pilatos faz a pergunta mais importante do nosso tempo. O que é a verdade? Então a Bíblia se preocupa em responder o que é a verdade. Caneta e papel, eu já pedi, anota, porque essa mensagem, irmã Elice Sveld, vai servir para você pregar para alguém. Marilene Bahia, anota, Marilene. Giza Sakai, anota. Tua cabeça não é um Pentium 7000 ou coisa assim, para gravar tudo, anota. Deus te abençoe, amém? Vem comigo, irmãos. Jeremias capítulo 10, verso 10. Antes de Jeremias 10, 10, por favor, me permita usar 2 versos. João capítulo 8, capítulo 8 de João, um verso muito conhecido, acho que todo mundo aqui sabe de cor. O verso 32. Lá diz claramente assim, João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... O quê? Isso, Silvia, libertará. A verdade vos libertará. Por isso que ela existe. Ela existe e ela tem poder de libertar. E esse poder está na pessoa de Cristo. Rapidamente, antes de Jeremias 10, 10. João 13, agora... João 16, verso 13. O que tem lá, pastor? Olha que coisa linda, pastor Wagner, ligado com aquilo que a gente estuda aqui demais daqui. João 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, toda. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo de Deus, aquele que nós clamamos aqui, oramos por ele aqui, aquele que nós buscamos em oração aqui, esse é aquele responsável de ligar você, de levar você para a verdade. Quando eu volto um pouquinho só, aqui no verso 26 do capítulo 14, diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Essa palavra fará lembrar aqui no grego é a palavra trazer à lembrança os ensinamentos de Jesus Cristo. Então vem comigo, agora sim, para aquilo que nós chamamos estruturas da verdade, conceitos da verdade, princípios da verdade dentro da palavra de Deus, para a minha vida e para a sua vida, para a minha família e sua família. Vem comigo em Jeremias capítulo 10, verso 10. O que é a verdade? Nós estamos nessa manhã respondendo à pergunta de Pilatos. O que é a verdade? Ah, meus irmãos, como é importante hoje termos consciência, no meio desse mundo do cristianismo relativista, onde cada um segue seu caminho, onde temos mais de 30 mil igrejas, onde surgem as demais, as mais simplórias e as mais estranhas, a partir de visões, de desejos, de sonho, de vontade humana, e assim seguem as suas interpretações do texto bíblico. Na Bíblia não nos deixa sozinhos, não nos deixa na corda bamba. Ela nos dá um chão seguro para caminhar. E lá em Jeremias 10, 10, na versão Almeida e corrigida, e João Ferreira, revista e corrigida, e João Ferreira de Almeida, nessa versão, diz assim, ó, Jeremias 10, verso 10, porém, o Senhor Deus é a verdade. Eu sei que alguns estão abrindo uma versão que diz assim, o Senhor é verdadeiramente Deus. Mas nessas versões que citei a vocês e em tantas outras, a afirmação é, o Senhor Deus é a verdade. Você crê que Deus é a verdade? Eu acredito que ninguém aqui tem dúvida disso. É verdade ou não, irmã Filomena? Ninguém tem dúvida. Avancemos.
Avancemos em João, volta para João agora, que nós acabamos de sair de João. Volta para João comigo agora no capítulo 14. E alguns já estão sabendo que verso o pastor Gils vai ler, porque sabem de cor. João 14, verso 6. Vai abrindo a Bíblia e vai anotando. Anotando. Lá no YouTube também vai anotando. Luci, acabei de ver você passar aqui. Nilza, Maria, Gabriel, Helenice. Vai anotando. Tamires, Odete. Vai anotando. Josefa, Ruth. Vai anotando. Estou vendo vocês aqui passando na minha telinha. Anote. João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, o que mais? A verdade e o que mais? E a vida. O próprio Jesus se intitula Eu sou a verdade, mas ele é o caminho. Por que ele disse que ele é o caminho, meus irmãos? Ele disse que ele é o caminho porque existe um destino para você. Ele disse que ele é a verdade para você não ser enganado. E ele diz que ele é a vida para que você tenha um propósito. Por isso ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não é tremendo entender a palavra de Deus? Queridos irmãos, quando nós juntamos ou temos unidos na mesma situação, princípios da verdade, conceitos da verdade, mas nós temos aquilo que não é a verdade, nós não temos uma mais ou menos verdade, nós não temos uma verdade e nós não temos uma mentira. O que nós temos? Nós temos aquilo que a Bíblia denomina engano. O que é o engano? Anota aí para você colocar na mente e no coração e ensinar para alguém. Aqui é desaguar. Tem que desaguar na vida de alguém. Tem que passe adiante. Corrente do amor, corrente do bem. Avança com isso aqui. Alguém da sua família precisará ouvir essa mensagem. O que é o ministério do engano? O ministério do engano é a junção de princípios verdadeiros da Bíblia com princípios que não são verdadeiros. 95% da verdade com 5% da mentira é o quê? É engano. O que é o engano? Mentira com a verdade. Nós vamos terminar vendo o que Deus fala desse ministério, desse movimento operando nos dias de agora. Então, nós já levantamos aqui duas bases da verdade na palavra de Deus. Quem é a verdade? Deus. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Quem é a verdade? Vamos agora para 1 João. Alguns de vocês, inclusive, já sabem a sequência dos textos da Bíblia que nós estamos usando aqui. Isso é maravilhoso, mas alguns não sabem. Então, vamos para a Bíblia. 1 João, capítulo 5 agora. E vamos ver o que está escrito no verso 6. João 5, verso 6. Deixa eu resolver a minha bateria aqui, que diz que está acabando. Enquanto você acha o texto bíblico. Agora já está indo. Ok. 1 João, capítulo 5, verso 6, diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e sangue. E diz assim agora: e o Espírito, inclusive a palavra Espírito aí está com letra maiúscula, é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ficou claro, meus irmãos? Não pode ser que haja a pessoa do Pai como verdade, a pessoa do Filho como verdade e a pessoa do Espírito como energia. Não. O Pai é a verdade, Jesus é a verdade e o Espírito Santo é a verdade. Hebreus diz claramente que Jesus é Deus. Capítulo 1 de Hebreus diz Deus. O teu Deus te ungiu. Está falando de Jesus e de Deus ungindo a Jesus. Lá no verso 7, verso 8, verso 9. 1 Coríntios diz claramente que o Espírito Santo é o Senhor. Lá define quem ele é. O Espírito Santo é o Senhor. Na visão que Isaías tem no capítulo 6 de Isaías, quando ele diz, eu vi o Senhor,
e ele fala santo, 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 embora ele pode estar usando ali o superlativo absoluto no hebraico, Kadosh, 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 ou Kadosh Rekadoshim, santo dos santos ou santíssimo, ele está dizendo que ele viu Deus ali. Só que quando vamos para o evangelho de João, João diz que ali Isaías viu Jesus, e quando vamos para o livro de Atos, no último capítulo, o apóstolo Paulo diz que ali Isaías viu o Espírito Santo. Eles estão juntos, trabalhando na salvação do ser humano. Por isso Deus diz, eu sou a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. E a Bíblia diz, o Espírito Santo é a verdade. Por isso, quando se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo despede sua igreja, é no amor do Pai, a comunhão do Filho, a graça do amor do Pai, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito. Então, se na sua vida essas três colunas, princípios da verdade, estão fundamentadas, enraizadas, louvado seja Deus. Você é da verdade. Ele diz, todo aquele que é da verdade ouvirá a minha voz. Mas não para por aí. Vamos para João capítulo 17, e agora também muitos de vocês sabem que verso eu vou ler. O Evangelho de João, capítulo 17, e o verso 17, tem também agora algo especial para nós. E lá é claro, quando diz assim, João 17, verso 17, Jesus fazendo a linda oração sacerdotal, e ele agora orando pelos discípulos, e ele diz agora, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Aqui está a palavra de Deus, a verdade. E quando eu vou para a Bíblia agora, queridos, e eu encontro agora o apóstolo Pedro dizendo, no capítulo 1, verso 21 de 1 Pedro, ele diz assim, nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens falaram movidos pela parte de Deus. Eu estou entendendo que toda a Bíblia, de acordo com 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então não é só o Velho Testamento, é o Novo, é os dois. Porque quando a Bíblia fala Escritura, está inclusive apontando para o Antigo Testamento, pois o Novo ainda não havia completamente sido confeccionado. Então a Bíblia está dizendo assim, a palavra de Deus, e agora, obviamente, o Velho e o Novo Testamento são verdade. Então, olha que coisa interessante. Deus se define como verdade na Bíblia. Jesus se define como verdade na Bíblia. O Espírito Santo é definido como verdade na Bíblia. A própria Bíblia se autodenomina, se autoconceitua a verdade, obviamente, pela oração de Cristo. Então, o próprio Jesus diz que a palavra é a verdade. Só que agora, eu preciso vir com você de novo para o Velho Testamento, onde nós começamos com Jeremias, mas vamos agora para o livro dos Salmos. Livro dos Salmos, e vamos agora no Salmo 119. E ali nós temos, então, os versos, a princípio, o verso 142, quando também faz uma linda afirmação a respeito da verdade. A respeito da verdade. E esse texto agora diz assim, Salmo 119, verso 42. 142. A tua justiça é justiça eterna. E diz assim agora, e a tua lei é a própria verdade. Veja, queridos irmãos, que a Bíblia não está dizendo que a lei é a verdade. A Bíblia está dizendo que a tua lei é a própria verdade. E está falando isso em relação à lei de Deus. Agora vem comigo para o verso 151 do mesmo Salmo. E agora diz assim, tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. A Bíblia, que ela se considera verdade, ela aponta
mais o conceito da verdade. Lembra da pergunta de Pilatos, Senhor, o que é a verdade? E Pilatos agora não para ouvir a resposta de Jesus, como dezenas e centenas de milhares de pessoas não param para averiguar o que é a verdade na palavra. Seguem seu próprio caminho. E agora nós somos convidados a fazer aquilo que Pilatos não fez. Paremos para ouvir o que Jesus tem a dizer sobre a própria verdade. E ele diz, o Senhor Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a Bíblia é a verdade, a lei de Deus é a verdade, os mandamentos da lei de Deus são verdade. Quando eu falo que a Bíblia é a verdade, irmãos, eu estive com meus amigos pastores fazendo mestrado em missiologia no UNASP e tivemos que agora ir a São Paulo, ali na Galeria do Rock, no centro de São Paulo, ficar um dia ali dentro conversando com os tatuadores, com o pessoal ali das largaduras das orelhas, os skatistas, naquelas lojas, inclusive que vende os produtos, obviamente, para o pessoal do rock e tudo mais. E era uma aula experimental, uma aula prática. A ideia era como pensar em estratégias para comunicar àquelas pessoas o evangelho da graça de Deus. Por isso precisaremos estar ali perto delas, conversar com elas, dialogar. E então começamos a ir num lugar, e conversar com o pessoal tatuado e o pessoal do rock. Só que tinha uma loja bem interessante, chamada a Loja das 13 Profecias. Ora, profecia interessa para pastor. E então agora aquela loja rapidamente foi lotada por pastores. Quando entramos na Loja das 13 Profecias, descobrimos que era uma loja que vendia produtos para bruxaria. Ou coisa parecida. E ali começamos a olhar os produtos e a conversar com a atendente. E eu me recordo bem que, de repente, meus olhos saltaram, assim, foram para uma estante de alguns livros, e lá no meio dos livros estava a Bíblia. E quando eu olhei a Bíblia, você imagina, fui lá e peguei aquela Bíblia preta assim da estante, e quando eu olhei assim, que eu puxei a capa da Bíblia, duas coisas me espantou: o preço e a origem. O preço da Bíblia, na época, estava R$200. Falei, nossa, que Bíblia cara! E, de repente, eu olho ali e está escrito assim, Bíblia satânica. Chega a tremer, né? Falei, meu Deus, Bíblia satânica. Aí imaginei que deveria ter uma grande inflação lá nos infernos, porque a Bíblia estava caríssima, né? Bíblia satânica. Mas a gente entende claramente que é uma Bíblia de uma religião. Qual religião? A religião do satanismo. E aí, então, comecei a conversar um pouco sobre a Bíblia com a atendente, e logo ela já queria fazer um trabalho missionário comigo, e ela já me arrastou para perto do computador e falou, você achou interessante a Bíblia satânica? Deixa eu te mostrar os 10 mandamentos do satanismo. E ela começou agora ali, e foi no computador, e já foi me mostrando o mandamento número 1, e está todo mundo agora curioso para que eu cite o mandamento do satanismo, não é verdade? Até a irmã Antonieta fez assim, ó. E aí? Alguns de nós não sabemos nem os 10 mandamentos da palavra de Deus, e a gente quer saber quais são os mandamentos do satanismo. Ei, não vou falar, não. Primeiro se interesse pelos mandamentos da verdade. Os outros não importam muito. Entende? Por que eu contei essa história? Porque ela me leva a entender que existe uma Bíblia que não é da verdade, como eu já citei agora, a origem dessa Bíblia, como também existem mandamentos que não são da verdade, como acabei de citar. E lá também são 10. E eu li ali com carinho todos os 10 mandamentos do satanismo. E fiquei pensando, né? Alguns acreditam que aquilo ali é a essência da vida. Então, irmãos queridos, quando eu abro a Bíblia e agora eu encontro nela Deus a verdade, Jesus a verdade, o Espírito Santo a verdade, a Bíblia a verdade, a lei de Deus e os mandamentos de Deus a verdade, eu preciso questionar. O que eu devo questionar? Eu estou na verdade? Eu preciso questionar. Como a minha vizinha outro dia questionou, faz parte do meu pequeno grupo aqui em casa. Sexta-feira estaremos de volta nos reunindo. E ela disse assim, pastor, hoje acordei de manhã e fui fazer minha meditação na Bíblia.
E ela diz, encontrei lá e fui meditar em Tiago, capítulo 2, verso 10. E lá diz, eu quero que você abra lá. Olha onde ela foi meditar. Tiago, capítulo 2, verso 10 e verso 11. E ela diz assim, e eu fiz essa meditação na Bíblia, e eu falei, vou assistir um sermão do pastor Gilson na internet. E eu fui lá e coloquei, a verdade que importa. E quando eu abro a Bíblia, de repente o senhor está pregando sobre a verdade, e de repente o senhor chega em Tiago 2, 10 e 11, e eu falei, meu Deus, a meditação que eu fiz hoje é o mesmo que eu estou ouvindo agora no sermão? E eu disse, querida Mônica, Deus encontrou em seu coração uma pessoa sincera e ele está te conduzindo para a verdade. Sabe o que ela me respondeu? Ela diz, eu creio, pastor, eu creio que Deus está me guiando à verdade. Amém, queridos? Quando eu abro a Bíblia em Tiago, capítulo 2, verso 10, o que está ali? Ali está dizendo assim, ó, pois qualquer que guardar toda a lei, acabamos de ver que toda a lei é a verdade. Então agora Tiago diz, toda a lei, o que é a lei? A lei é a lei dos 10 mandamentos. Embora para o povo de Israel existiam outras tantas leis, e para nós também, as leis da saúde, as leis do casamento, e outras leis, leis cerimoniais do templo, que já não valem mais. Mas o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, depois de Jesus morto na cruz, ele diz assim, olha, qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar, desviar, quebrar, está aqui, ó. Verso 10, em um só ponto se torna culpado de todos, porque aquele que diz, agora o verso 11, não adulterarás, 7º mandamento dos 10, também disse, também ordenou, não matarás, 6º mandamento. Ora, se tu não adulteras, ou seja, tu não quebra o 7º mandamento, mas mata, quebra o 6º, se tornou culpado de toda a lei. Quando Romanos, capítulo 7, o apóstolo Paulo apresenta de maneira clara uma pergunta retórica, e ele diz assim, capítulo 7 de Romanos, capítulo 7, o verso 7, eu estou apenas usando 2 exemplos da Bíblia para mostrar para você, querido irmão, que essa lei de Deus dos 10 mandamentos ainda valem para nossos dias. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7, verso 7, que diremos, pois, é a lei de Deus, é a lei pecado? Pastor, de qual lei o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando da lei dos 10 mandamentos, porque o que ele insere a seguir é um exemplo claro, onde ele diz assim, é a lei pecado? De modo nenhum. Então ele diz, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Aí ele diz assim, ó, pois não teria conhecido a cobiça, 10º mandamento, irmãos, não cobiçarás. Se a lei não dissera, não cobiçarás. O apóstolo Paulo usa um mandamento para fazer referência à validade de toda a lei. O apóstolo Tiago usa um mandamento para fazer referência à validade de todos os 10 mandamentos. O próprio Jesus faz isso quando encontra o jovem rico e diz, guarda os mandamentos, e ele cita 6 mandamentos para fazer menção a toda a lei dos 10 mandamentos. Pastor, por que eu estou parando um pouco nesse ponto aqui, que ele é importante para mim e para a sua vida? É porque o ponto a seguir, que está lá em 2 Timóteo, agora vem comigo para a gente terminar, ele é definitivo na minha e na sua vida. Ele é especial demais, 1 Timóteo, capítulo 3. Porque, querido irmão, eu estou pregando para alguém nessa manhã que está conosco na sala 57, que está buscando o batismo do Espírito Santo, que está todos os dias aqui, nos dias que a sala 57 abre para você participar, e você vem para cá e ora, e você sente a presença de Deus, e você sente o amor de Jesus, e você agradece a pessoa que te convidou. Mas entenda por que você está aqui.
Você está aqui porque Deus encontra em seu coração razões para buscá-lo para esse lugar aqui. Para tirar você, talvez, de um relativismo, de uma ideia de que você está em qualquer caminho que você esteja, importa. Não, não é assim. Eu não estou agora dizendo assim, venha e seja um adventista do sétimo dia, saia da sua igreja e seja um adventista, porque aqui, não, querido. Eu estou orando a Deus para que você entenda que Deus está chamando você para a palavra. Porque nós estudamos na palavra de Deus nessa manhã, que diferente daquilo que o relativismo no cristianismo prega, todo o caminho leva para Deus, não importa a placa de igreja, porque não importa o que o... Claro que importa, como não importa? Se não importasse, a Bíblia não era tão direta ao dizer isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade e isso é verdade. Eu posso estar numa igreja que crê em Deus, que aceita Jesus, que ora pelo Espírito. Eu posso estar numa igreja, inclusive, que diz que aceita toda a Bíblia. Mas se eu pertenço a uma denominação, se eu estou em uma igreja que aceita Deus, que gosta de Jesus, que ora pelo Espírito, que estuda a Bíblia, mas que não guarda os 10 mandamentos da palavra de Deus, eu preciso afirmar para você, com amor no coração, com lágrima na voz, que você não trilha os caminhos plenos da verdade na palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você está perdido, eu não estou dizendo que as pessoas estão perdidas aí. Por favor, não reinterprete as minhas palavras. Eu só estou dizendo para você que para esses dias da história final deste mundo, existe uma verdade presente. Existe uma verdade presente, e essa verdade presente está na Bíblia. Existe um mandamento que foi esquecido, e ele é a pedra de toque entre o grande conflito, entre o bem e o mal, entre o erro e a verdade, entre as trevas e a luz. E quando eu vou para os 10 mandamentos da palavra de Deus, e dentro dos 10 mandamentos eu não adultero, eu não mato, eu não cobiço, eu não chamo o nome de Deus em vão, eu não faço tudo aquilo, mas eu desprezo o 4º mandamento da lei de Deus, que ordena, não sugere, não é um conselho, é uma ordem. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e a fonte das águas e tudo que nele há. Mas o 7º dia descansou. O 7º dia não é o domingo, o 7º dia não é sexta-feira. Que os irmãos católicos guardem o domingo, tudo bem. Que os irmãos no islamismo guardem a sexta-feira, tudo bem, mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz que o dia de guarda é o 7º, e o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Por que em 6 dias? Qual é a razão de guardar esse dia? A razão de guardar esse dia é fechar o meu coração contra a teoria evolucionista. Porque em 6 dias o Senhor fez, ou seja, eu reconheço o Deus criador de todas as coisas. Eu reconheço o Deus pleno na palavra de Deus. Então imagina comigo que eu tenho aqui nas minhas mãos um tecido branco. Não é exatamente um tecido branco, é apenas um papel, ou aqui talvez eu tenho aqui nas mãos um chamusco de algodão. Imagina que é um tecido branco que eu tenho nas minhas mãos. É branco, né? Já que o tecido é feito do algodão, então vale a analogia. Se eu pego esse tecido branco que tenho nas mãos, esse pequeno retalho branco que tenho nas mãos, e agora então eu jogo no chão e piso nele, na sua frente, você vai ficar incomodado? Você vai ficar preocupado? Não. Vai ficar chateado? Não, porque eu estou pisando em um tecido branco. Mas se eu pego esse tecido branco e eu agora começo a costurá-lo em um tecido amarelo, e eu agora começo a costurar esse no amarelo e no verde, e eu agora pego o branco, costuro no amarelo, no verde, e vou lá e costuro no azul, e de repente, em vez de um tecido branco, eu tenho agora um tecido branco inserido no amarelo, no verde e no azul, e eu tenho agora a bandeira do Brasil.
Aí eu digo, vou jogar no chão e vou pisar. O que você me diria? Não faça isso. Porque se você pisar na bandeira do Brasil, você está pisando naquilo que representa o meu país. Você pode ser preso se fizer isso. Aí eu digo a você, não. Ô, Keila, eu vou pisar só no branco que eu tinha antes e costurei. Aí você diz assim, não. Você não vai pisar no branco porque aquela hora era só o branco. Mas agora é o branco costurado no azul, no verde e no amarelo. A bandeira está formada. Não pise no branco, porque pisar no branco significa pisar na bandeira inteira. Você entendeu a simples analogia? A lei dos 10 mandamentos representa o caráter perfeito de Deus. Quando eu piso no sábado, eu estou pisando no branco da bandeira. O Deus do branco é o Deus do amarelo, é o Deus do azul, é o Deus do verde. Ele não aceita que você pise só no branco. Se pisar só no branco, para ele, você está pisando na bandeira inteira. Entende isso, querido irmão? Entende isso? Pastor, por que o senhor está pregando esse sermão? Porque a sala 57 é uma sala mesclada por irmãos maravilhosos e sinceros de todas as igrejas, e eu fico feliz em saber que dezenas e centenas aqui já deram um passo a mais nessa caminhada da sala e já tomaram uma decisão, já foram batizados, já mudaram inclusive de status, porque entenderam que a palavra de Deus é clara. E ela te convida a viver, nesses últimos dias, a viver a verdade presente, que destrói qualquer bandeira que se levanta relativista. E Deus, nessa manhã, está convidando você, querido irmão, está convidando você, querido irmão adventista do sétimo dia, a firmar os seus pés nessa verdade. Como diz exatamente Provérbios capítulo 23, verso 23. Se você quiser, pode abrir lá. E esse verso agora é para todo membro adventista do sétimo dia. Mas é também para todo irmão que está conosco nessa caminhada. Você não é só muito bem-vindo, você é alvo das nossas orações, você é alvo do amor supremo de Deus, e Deus é quem está te comunicando nessa manhã, nesse dia, algo especial. O que é a verdade, Jesus? Disse Pilatos. E Jesus começa a dizer, a verdade é o Pai, a verdade é o Filho, a verdade é o Espírito, a verdade é a palavra, a verdade são os 10 mandamentos, confirmados pelo apóstolo Paulo, confirmados por Timóteo, irmão de Jesus, confirmados pelo próprio Jesus Cristo, que deixou inclusive a guarda dos 10 mandamentos como uma prova de amor ao dizer, João capítulo 14, verso 15, se me amais, guardareis meus mandamentos. Se me amais, guardareis meus mandamentos. O que diz a Bíblia em Provérbios 23, 23? Compre a verdade e não há vendas. Estes são dias de você adquirir a verdade e nunca mais abrir mão da verdade. Membros adventistas do sétimo dia, irmãos e irmãs, em nome de Jesus, não sejamos analfabetos da palavra. Compre a verdade, estude a palavra. É a única forma de estarmos livres contra o ministério do engano, porque o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 4, cuidem para que não vos engane, virão falsos cristos, falsos profetas, falsos pregadores, falsos pastores, e enganarão a muitos. É mais fácil ser enganado dentro de uma igreja do que dentro de um boteco, porque no boteco você sabe que vende cigarro e cachaça, mas em qualquer igreja não se sabe se existe a plena verdade da palavra de Deus. Tem mais conceitos e verdade de seres humanos do que da palavra de Deus. E Deus te convida a se enfileirar na fileira, no caminho, na verdade e na vida daqueles que estão orando, buscando, estudando e caminhando pela fé na palavra viva e eficaz. Eu termino, meus irmãos, abrindo a Bíblia com você em 2 Timóteo capítulo 2.
porque aqui agora existe uma razão clara por que eu estou pregando esse sermão, uma razão clara por que estou trazendo a vocês essa mensagem nessa manhã. Poderia pregar só sobre o batismo no Espírito Santo ou trazer outra mensagem, mas eu estou desde ontem com o coração impressionado para pregar essa mensagem para nossos irmãos e para nossos irmãos em Cristo de outras igrejas. Nós não podemos ter uma sala cheia de gente vazia da palavra. Nós não podemos ter uma sala cheia. Não é mais tempo de termos uma sala cheia de gente vazia. Gente que não sabe por que crê no que crê. Gente que não sabe a dar para o outro a razão da esperança que há no seu coração. Como diz a Bíblia em 1 Pedro. Não, meus irmãos. Aqui é lugar para gente cheia. Aqui é lugar para gente que vai se levantar por amor a Cristo, ponto de dar a sua própria vida em favor do Evangelho. Aqui é lugar de gente que vai receber a chuva serôdia em nome de Jesus Cristo. Aqui é lugar de gente que vai abandonar pai e mãe pelo amor do Evangelho. Aqui é lugar de gente que vai abandonar um emprego por amor a Cristo, pela guarda do sábado. Aqui é lugar de gente que está vindo para cá, porque vai ter no coração, e tem no coração, um amor a Cristo superior aos seus relacionamentos familiares, porque foi Jesus que disse: quem não aborrecer pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Então entenda, se você tem que tomar uma decisão e mudar de igreja, saiba, vai aborrecer a esposa, vai aborrecer marido, vai aborrecer pai, vai aborrecer mãe, mas não vai aborrecer a Jesus Cristo. Porque ele disse que esse é o preço do discipulado. Aqui é lugar de gente verdadeira. Aqui é lugar de gente cheia de Deus. Aqui é lugar de gente cheia da palavra. Aqui é lugar de gente que não vai ser enganada pelo diabo. Aqui é lugar de gente que não anda segundo o conselho de pastor. Aqui é lugar de gente que anda de acordo com assim diz o Senhor. Aqui não é lugar de gente que busca revelação por causa de um relacionamento. Aqui é lugar de gente que busca o Senhor para a condução de uma vida. Então Deus te dá o Espírito Santo para te guiar a toda a verdade. E quer saber mais? Nessa manhã, Ele está cumprindo a palavra dEle. O Espírito Santo está te guiando em toda a verdade. E você precisa tomar uma decisão. Porque se não acontecer isso na sua vida, infelizmente, querido, existe uma tragédia à frente. Não tome essa decisão por medo, tome essa decisão por amor. Amor a Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 7, uma explanação teológica profunda e profética do apóstolo Paulo, dizendo, com efeito, o mistério da iniquidade opera e aguarda que somente seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, quanto mais perto de Jesus, pastor Wagner, mais pessoas estarão sendo enganadas pelo ministério do engano. Por quê? Porque ele vai até a volta de Jesus. Ele só será desarraigado, desfeito na volta de Jesus. E então diz o verso 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poder, agora me preocupa, porque diz com poder, com sinais, com milagres, prodígios de mentira. Agora me preocupa, irmãos amados, sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo que Satanás está operando com poder, com milagres, com prodígios de mentira. E eu agora preciso avaliar se a minha religião, se a minha igreja é uma igreja bíblica ou é uma igreja de milagres. Porque muitos estão indo atrás dos milagres. Mas milagre não prova ser de Deus ou não. Porque a Bíblia está dizendo que o diabo faz milagres, faz sinais, faz poder, faz prodígios.
Então, estar em uma igreja onde todo mundo opera milagre não significa estar na verdade, porque o diabo faz milagres, prodígios e mentira. E a Bíblia continua: com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, Deus lhes manda, Deus permite a operação do erro, para crerem na mentira, a fim de serem julgados, verso 12, todos quantos não deram crédito à verdade, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Aqui está a razão do pastor Gilson pregar essa mensagem nessa manhã. Existe um movimento da mentira, espalhado pelo meio do cristianismo afora, cheio de fake news, como eu comecei dizendo. Universalismo, pluralismo, relativismo, todo caminho leva a Deus, não importa a placa de igreja, importa. Sabe por que importa? Porque lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, e eu vou terminar com esse verso agora, o verso 14, diz assim, escrevo, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14, escrevo estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, verso 15, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Deus tem uma casa. E ele diz assim agora, casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então eu termino dizendo para você o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, fica firme. E fica firme na igreja. Porque existe uma igreja de um Deus vivo. E essa igreja do Deus vivo, ela é a detentora, a protetora, aquela que sustenta, que segura, que prega, que levanta a verdade. Essa igreja é coluna e baluarte da verdade. A pergunta que se deve fazer hoje é: a sua igreja, a minha igreja, é a coluna e baluarte da verdade? A minha igreja é detentora da verdade na palavra de Deus? Se não é, meu irmão, se não é, então seja a ovelha de Jesus Cristo, de João capítulo 10. Eu tenho ovelhas no outro aprisco. Elas ouvirão minha voz e me seguirão. Eu vou conduzi-las. A mim convém arrebanhá-las. Haverá um só rebanho e um só pastor. Queridos irmãos, adventistas do sétimo dia, pregue isso. Viva isso. Porque, infelizmente, a cada ano, temos a média de 40% dos nossos membros evadindo, saindo dessas fileiras. Sabe por quê? Porque não tem o coração preso à verdade da palavra de Deus. Como eu disse, essa sala é um movimento. E não é um movimento de gente vazia. É um movimento de gente cheia, em nome de Jesus. Então, fica firme. Abrace isso. Pregue isso, viva isso. E como diz aquele belo hino interpretado por Tatiana Costa, eu juro fidelidade ao Cordeiro de Deus, eu juro ser fiel. Diga, eu juro fidelidade a Jesus Cristo e a sua palavra, porque ele diz em Apocalipse 14, verso 12, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo Jesus. Quando Babilônia se levantar, quando a perseguição surgir, quando o decreto dominical começar, meus irmãos, Deus vai exaltar a um grupo, e esse grupo tem a fé de Cristo Jesus. Esse grupo jura fidelidade ao Cordeiro. Apocalipse 14, os fiéis ao Cordeiro por onde quer que ele vai, e esse grupo guarda os 10 mandamentos da palavra de Deus. Deus já conta com a sua presença nesse movimento.
Agora pregue para outros. Querido irmão evangélico, amado, você é amado de Deus e amado nosso. E você está aqui porque foi convidado. Deus, nessa manhã, está dizendo, filho, eu estou tentando gritar ao seu coração. Talvez você precisa mudar de fileira. Como uma jovem na guerra de Gettysburg entrou no meio da guerra e agora com um pedaço de pau na mão, uma madeira, um cabo de vassoura, perguntaram para ela os soldados, menina, o que você faz aqui? A quem você vai defender ou ofender com um pedaço de madeira? Ela diz, não vim matar ninguém, eu só estou aqui para mostrar para todos de que lado da guerra eu estou. O grande conflito se arregimenta e você precisa dizer para todos de que lado do grande conflito você está. E Deus te convida a estar do lado da verdade. Que Deus abençoe sua vida e que Deus o Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Bíblia, os 10 mandamentos, inclusive o sábado, e a igreja seja para você o conceito clássico da verdade, no qual você nela habita, no qual você nela preserva, crê, estuda, ora e prega. Que Deus sustente a sua fé na caminhada e te conserve, como o conselho de Provérbios, compre a verdade e não há vendas. Firmeza, meus irmãos, ainda que caia aos céus, dias difíceis virão, mas somos convidados a jurar fidelidade ao Cordeiro, a permanecer firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Firmeza, meus irmãos, firmeza pela verdade, é a nossa única salvaguarda, a fidelidade ao Cordeiro e a firmeza nos fundamentos da palavra, a verdade. Que Deus sustente a sua fé, que Deus sustente a sua fé. Guarde a sua fé na verdade que estudamos nessa manhã. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia, mas que você diga no seu coração agora, eu sou da verdade, eu vou viver pela verdade, eu vou crer na verdade. E você, nosso irmão evangélico, meu irmão batista, está estudando essa mensagem, meu irmão assembleano, por favor, meu irmão presbiteriano, meu irmão católico, querido, por favor, Deus está te dizendo, filho, você só está aqui hoje, ouvindo o que você está ouvindo, porque você é sincero e eu estou te guiando no caminho da verdade. Não tenha medo. Negue quem tiver que negar, abandone quem tiver que abandonar, mas honre o nome do Cordeiro Jesus Cristo. E diga, eu juro fidelidade a Jesus e a sua verdade. Deus está te chamando a viver dias melhores, a guardar toda a bandeira que representa seu caráter. Quantos nessa manhã, porque eu posso ver no YouTube, posso ver aqui no Zoom, quantos nessa manhã querem levantar a sua mão e dizer, pastor Gilson, eu aceito viver, eu aceito crer no meu coração, eu aceito toda a verdade de Deus, por ela eu vou viver, por ela eu vou viver, ela eu vou pregar, e se preciso for, por ela eu vou morrer, mas eu rejeito o relativismo, eu rejeito os fake news espirituais, eu aceito a verdade, vivo pela verdade, amo a verdade, e se preciso for, vou morrer por ela. Louvado seja Deus pelas mãos levantadas, pelas decisões, louvado seja Deus. É esse tipo de gente que Deus quer nessa sala, que Deus quer nessa igreja, gente cheia de um coração cheio da vontade, do amor e da presença de Deus. Que Deus te abençoe. Amém e amém. Amanhã estaremos de novo juntos aqui, na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Pastor Wagner, aparece aí. Tô bem aqui, rapaz. Bem aqui. Eu já nem sei mais onde eu estou. As mãozinhas me tiraram daqui, deixa eu me achar. Um monte de mãozinha, pastor, que ergueu aqui. Eu já... Cadê eu? Eu também não me achava, já apareceu. Tem mão virada mão, coisa mais linda. Deus seja louvado. Meu pastor, deixa eu me achar que eu quero voltar para falar contigo. Só um pouquinho. Deixa eu abaixar para minha galeria que eu me acho. As muitas decisões... Me achei. Apareceu, agora apareceu. Pronto. Oxe, ó a Vera aí. Oi, Vera. Só um pouquinho, vamos voltar, eu acho lá, meu pastor. Pastor, eu estava ouvindo o senhor falar aqui,
E o meu coração queimando aqui dentro. Falei, Senhor da glória, põe poder nesse negócio aí mesmo, pastor. Eu não sei, pastor Wagner, em que princípio da Sala 57 a mensagem dessa manhã ela se adequa, sabe? Mas eu fiquei no coração assim, rapaz, como isso é importante para se pregar. Quantos de nós temos irmãos, membros da nossa família, né, pastor? Caminhando com sinceridade em outros caminhos. E a gente fala, meu Deus, se eu pudesse trazer. Essa, para mim, é uma mensagem que divide as águas da vida de uma pessoa sincera. Pastor, onde é que essa mensagem se adequa? Nós hoje temos a ideia, sem fazer um cômputo geral, até agora, nós temos certeza que mais de 300 pessoas ou voltaram para a igreja ou decidiram se batizar fruto direto da Sala 57. Mais de 300 pessoas, tenho certeza. E a Sala é esse agente missionário, pastor, que prega a doutrina adventista. Aonde esta mensagem se encaixa na Sala? Ela é uma verdade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, evidentemente, tem sido repetida aqui, pastor, desta maneira como o senhor pregou, e de tantas outras formas que a gente está dizendo a mesma coisa. A mesma coisa. Eu tenho dito para os amigos de outras denominações, pastor, que nós cremos que na Igreja Assembleia de Deus, Deus é amor e etc, etc, tem gente salva lá dentro e tem gente que está perdida lá dentro. Aqui na Igreja Adventista tem gente que está salva e tem gente que está perdida. Certo? Nós cremos nisso, não acreditamos que os salvos são os da Igreja Adventista e os perdidos de outra religião. Nunca dissemos isso e nem vamos dizer. Por outro lado, nós acreditamos erguer uma bandeira de uma verdade que restaura, pastor. Restaura o que foi feito no santuário, as verdades que foram pisadas por Satanás na Idade Média, que foram introduzidas dentro da igreja e que a maioria da população mundial bebe desse cálice prostituído de doutrinas que não são verdadeiras. E a Igreja Adventista se entende profeticamente como uma igreja que restaura estas verdades que foram deitadas por terra na Idade Média. Por isso ela surge em 1844, enquanto Jesus entra no santuário celestial, esse povo é levantado, fruto de um grande movimento de reavivamento americano, e de lá para cá Deus tem levantado esse povo para restaurar essa verdade. E como não se encaixa aqui, perfeitamente encaixado no desenho de todo o quadro. Amém, amém. Não é, pastor? Eu acho extraordinário isso. Amém. E esta capacidade de ter as pessoas aqui, pastor, e desse grupo heterogêneo que nós temos na sala, é que tem feito com que essas conversões e compreensões sejam adquiridas nesse ambiente estufa, onde essas pessoas, tanto adventistas como membros de outras denominações, sofrem o impacto da mensagem, mas, ao mesmo tempo, são amadas, são reconhecidas, são visualizadas, são acessadas em suas necessidades, são recebidas como elas são em suas personalidades, em sua crença, sem nenhum tipo de julgamento, ar de superioridade, achando que por isso nós somos melhores. A gente só quer dizer para você o seguinte, amigo, não é possível que haja só um Deus e haja tanta diversidade religiosa. Obviamente, há uma confusão que Satanás colocou em tudo isso. E aí, como pastor, alçou a Bíblia várias vezes aqui na sua frente. Preste atenção nisso, amado. A Bíblia várias vezes na sua frente. A Bíblia deve comandar nossos sentimentos e orientar a nossa razão. Por isso, o culto adventista, ele prefere a Bíblia. Nós preferimos a Bíblia. Entende? Quando um culto prefere as emoções, cuidado. É verdade. Nós preferimos a Bíblia. Por quê? Quando o pastor fala assim, você não precisa de um pastor para orientar se você deve comprar uma casa ou um carro. O que ele está querendo dizer é que você pode pedir o conselho do seu pastor, pode até pedir para ele orar por isso, mas ele não pode determinar isso. Isso. Quem coordena suas decisões, o pastor ajuda, mas é a palavra. E você tem que olhar se aquele carro e aquela casa estão alinhados à palavra. O grande trabalho do pastor, sabe qual é? É te orientar à Bíblia.
Esse é o grande trabalho do pastor, te orientar à Bíblia, para que você, na sua experiência de escavação, de estudo, tome as decisões orientadas pela palavra. E isso distingue muito esse mundo religioso. Não é isso, meu pastor? É isso aí. Louvado seja Deus, pastor Wagner, porque como que no passado, né, agora falando para os nossos irmãos, no passado, eu digo assim, 20 anos, 30 anos atrás, eu já sou batizado há 23 anos. Quando saía alguém da igreja, primeiro já era um espanto, depois saía para viver uma vida dissoluta fora no mundo. Hoje não. Hoje se sai para ir para lá, para ir para cá, para B, C. Então, nós precisamos ter esse cuidado de ter... Eu gosto de dizer o seguinte, não basta crer, porque a própria Bíblia diz que o demônio crê e se estremece. Eu gosto de dizer assim, você tem que saber por que você crê no que crê. Por que que eu creio no sábado? Por que que eu creio nos 10 mandamentos? Por que que eu creio no remanescente? Por que que eu creio no santuário? Eu preciso saber por que eu creio no que creio. Aí eu estou numa zona segura. Porque senão, meu irmão, se eu não sei por que que eu creio no que creio, qualquer hora eu posso descrer, porque eu não sei nem por que creio. É a mesma coisa. Por que que eu estou casado? Eu não sei. Ué, então significa que a qualquer momento eu descaso. Entendeu? Por que que eu sou pastor? Eu não sei. A qualquer momento deixa de ser. Aliás, tem um monte que deixa de ser. Porque talvez nunca se respondeu. Por que que eu sou pastor? Olha que coisa tremenda. Segue aí, meu amigo. Pastor Gilson, num passado não muito distante, e eu fiz parte desse passado, eu tinha um adventismo que me considerava melhor do que os outros. E achava que tudo fora do adventismo era impuro, pastor. Sim, verdade. No que diz a fé e a sinceridade das pessoas. Eu cria nisso, pastor, acreditava nisso. Erro, né, pastor? Erro. Plenamente. Porque gente santa, queridos, e fiel a Deus tem em todo canto. E Deus conhece cada uma das suas ovelhas. Agora nós estamos indo para o relativismo, pastor, que nós temos um adventismo que acha que pode ser igual a tudo, pastor. Aí tudo. Que o evangelho que a gente prega é igual a qualquer outro evangelho. Aí a gente perdeu a nossa identidade, né, pastor? Nossa. Porque o evangelho que nós pregamos, e amado, você que está me ouvindo, que é de outra denominação, agora e depois, porque essa reunião vai ser vista por cerca de 70 mil pessoas num ciclo de 72 horas. Eu não estou dizendo que nós somos melhores que ninguém, mas nós, adventistas, compreendemos. E vem para cá para a gente estudar isso. Nós cremos na pregação de um evangelho eterno. Não é de qualquer evangelho. Apocalipse 14, verso 6 em diante. Um evangelho eterno está na mão do anjo voando pelo meio do céu. Que evangelho eterno é esse? Por que que ele é diferente desse evangelicalismo que a gente está vendo sendo pregado por aí, onde Deus é um sócio para você se dar bem e ficar rico na vida? Ou então ele é um grande médico para curar todas as suas enfermidades. E não passa disso. Ele não comanda a sua vida, mas ele é um servo. Como assim? Então, pastor, eu senti, pastor, que esses 3 dias aqui vai ser um negócio... Vai Ore pegar por mim, querido. fogo, meu amigo! E vou dizer para o senhor, pastor, nós vamos daqui para os 13 mil, dos 13 mil, porque hoje nós já chegamos pertinho de 10 mil de novo. Amém. Pertinho de 10 mil famílias. Quase colou, não foi? Quase, pastor, chegamos perto das 10 mil, nós queremos chegar a 11 mil amanhã e queremos chegar a 13 mil na sexta, vigília do alto clamor, meu pastor, vai ser top. Nessa eu vou participar. Tá? E certeza, pastor, certeza. Amado, o senhor vai fazer uma oração agora de consagração, pastor, para a gente fechar esse momento aqui. Vou colocar uma tela, um fundo musical, pastor, põe a gente no chão aí, cheirando o chão diante de Deus, meu pastor. Amém. Vamos orar. Amém. Ora aí, vamos orar. Pode orar, amado. Nosso Deus e nosso Pai, entramos, ó Deus, na Tua presença neste momento mais uma vez. Estamos reunidos, Senhor, diante da tecnologia,
E que alegria, meu Deus, abrir tua palavra e saber que ela está indo, alcançando corações sinceros, pessoas em todos os lugares. E através dessa palavra, através dessa sala, através desse movimento espiritual, Jesus Cristo está cumprindo o seu papel, alcançando suas ovelhas. Ele diz: eu tenho ovelhas, não deste aprisco, a mim convém arrebanhá-las, elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Oh, meu Deus! Eu acredito plenamente, Senhor, que mais uma ovelha, mais 2 ovelhas, 3 ou 4, Senhor, estarão ouvindo a sua voz, ecoando poderosamente ao seu ouvido e ao coração, através da tua palavra que é viva e eficaz. Então eu oro agora por essa pessoa, que está agora, Deus, com o seu coração batendo forte, com a sua mente, ó Deus, em pensamentos altos, diante do que ouviu, diante do que estudou, pensando: meu Deus, eu vou ter que tomar uma decisão, porque tudo que aprendi até aqui não foi plenamente a verdade, não me falaram o que deveriam ter falado. Ó meu Deus, eu louvo o teu nome, se esse sentimento existe no coração de alguém, porque é o Senhor que está operando, buscando, chamando, clamando e trazendo seus filhos para esse tempo, para a plena salvação no caminho da verdade. Mas, meu Deus, eu oro também agora por cada um desses irmãos e irmãs de fé que madrugada após madrugada acordam para estar aqui, não por causa de um pastor ou de pastores, mas por causa do pastor Jesus Cristo, que estão dia a dia desenvolvendo fé viva, fé salvadora, fé madura no Senhor. E nessa manhã também, ó Deus, se comprometeram pela verdade, se comprometeram pela tua palavra, que em nome de Jesus Cristo não serão alcançados pelo ministério do engano. Infelizmente, Satanás tem alcançado a muitos. Jesus disse que muitos seriam enganados. Mas em nome de Jesus, ó Deus, eu levanto a minha mão sobre meu computador, que aqui representa todas as pessoas que estão aqui no Zoom e no YouTube. E, ó Deus, eu peço que eles sejam blindados pelo Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo possua a mente, os pensamentos e o coração de cada um agora, a viverem vida plena, vida santa, vida na presença de Jesus, vida em abundância, vida comprometida com os dias finais da história deste mundo, que nos leva a viver, a doar, a entregar e até morrer pela causa maior do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Cordeiro eu juro ser fiel. Que seja a nossa oração, meu Deus, nessa manhã. Fidelidade a Deus, fidelidade a Jesus Cristo, fidelidade ao Espírito Santo, fidelidade à sua palavra, fidelidade aos seus mandamentos, fidelidade à sua igreja. Senhor, juramos fidelidade ao Senhor e queremos pela fé, dia a dia, até o último dia, ter isso bem firme como âncora da alma em nossos corações. Viver pela fé, viver pelo assim diz o Senhor. Que seja isso, ó Deus, uma decisão minha e uma decisão dessas quase 10 mil pessoas nessa manhã. E que o Senhor sustente nossa decisão, que o Espírito Santo anote, e que Ele nessa hora nos encha com a vida que há em Jesus Cristo, porque como diz a tua serva, tendo o Espírito Santo, Cristo, a nossa suficiência, estará sempre conosco. Então, ó Deus, esse dia nós aceitamos e decidimos vivê-lo no Espírito de Deus, viver na companhia gloriosa de Jesus Cristo, desaguando em uma outra vida, levando o Cristo vivo a um coração morto, levando o Cristo da esperança a um coração desesperançoso. Ó meu Deus,
Firma nossos pés na tua palavra no amanhecer deste dia. E durante este dia, usa-nos com o teu poder. Livra-nos de cair nas tentações e de ouvir a voz de Satanás. Mas Espírito Santo, grita forte dentro de nós. Jesus Cristo, nós abrimos a porta do coração agora e te pedimos para entrar. Como a cada manhã precisamos recebê-lo como Laodiceia. Entra, Jesus. Estamos ouvindo o bater da tua porta. Entra. Entra, Jesus. E faz morada hoje em nossa casa, em nosso coração, em nossos relacionamentos, em nosso emprego, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Entra, Jesus. E quando Satanás bater a porta, o Senhor pode abri-la do lado de dentro e dizer: eu já entrei, eu já moro nesse coração e aqui não cabe nós dois. É o clamor que peço, o batismo do Espírito Santo sobre teus filhos, sobre essa igreja, sobre essa sala cheia, para que amanhã mais cheia ainda ela esteja. E logo estejamos, ó Deus, na vigília do alto clamor, entendendo qual é o nosso papel para os dias finais da história deste mundo. É em nome de Jesus que faço essa oração de todo o meu coração e alma, alcançando, ó Deus, assim, cada pedido que aqui foi feito, cada clamor que foi aqui escrito. Alcança, visita e atende cada uma dessas pessoas. É em nome, doce nome de Jesus Cristo, o amante da nossa alma. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde hoje.